uma pedagoga brasileira na Alemanha. Hoje teremos o prazer de conversar com Daisy Rodrigues, uma professora brasileira com pós-graduação em tecnologias educacionais pela Universidade Federal de Pernambuco, que desenvolveu pesquisas sobre uso de tecnologias pelos professores, já foi professora no ensino superior na Universidade Federal de Pernambuco e na UniFG, já vive há 2 anos e meio na Alemanha, onde teve a oportunidade de ensinar robótica, programação, games para crianças, tá? Então uma experiência riquíssima que ela tem e que vai compartilhar conosco um pouco dessa sua experiência como pesquisadora, como professora, pedagoga no Brasil e na Alemanha. Também conversaremos sobre suas experiências de vida, sobre como vê o atual momento no Brasil e na Alemanha, muitas outras coisas dessa brasileira e amiga fantástica, que não tem medo de enfrentar novos desafios. Ela já está entrando aqui, já já vou chamá-la, e que vence com naturalidade esses desafios que se propõe, sem deixar de se envolver com causas sociais e ainda viver as coisas boas que a vida oferece, que nós amigos conseguimos acompanhar, porque ela é muito ativa nas redes sociais, nos deixa sempre atualizados com as coisas que ela faz. Eu que não consigo acompanhar tal a rapidez com que ela faz coisas e a quantidade de coisas que ela faz, que ela consegue dar conta. Vocês vão ver um pouco agora disso quando a gente conversar com ela, tá? E ela consegue manter então esse círculo de amizades no Brasil, na Alemanha, fazer um monte de coisas, e já já eu vou chamá-la. Antes disso, alguns avisos importantes. Então, se você ainda não segue o perfil Educação Sem Distância tudo junto, sem acento, no Instagram, a gente recomenda que você faça, que a gente está tendo sempre assuntos novos e atuais, conteúdo relacionado a tecnologias na educação, novas mídias na educação e todos os assuntos relacionados, tá? Na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, 17 horas, sempre quartas e sextas, 17 horas, nós temos as lives da Educação Sem Distância. Na próxima sexta-feira, também é outra live imperdível com a professora Adrienne Stephanie, autora do livro Teorias de Aprendizagem na Educação à Distância, tá? Então, claro que a gente está num momento agora de ensino presencial, não dá muito tempo, às vezes, até para teorizar muito, mas é muito importante a gente rever os fundamentos dos teóricos, da pedagogia, da aprendizagem, porque eles nos dão muitos insights e é importante a gente rever o que eles têm a dizer. E a Adrienne coloca isso no livro dela e certamente vai colocar isso na live de sexta-feira de uma forma bastante fácil de entender, porque ela organiza as teorias de uma maneira bem bacana. Vocês vão ver isso então na sexta-feira. E se você perdeu alguma live, basta entrar no perfil Educação Sem Distância, lá em cima nas pastinhas lá de destaques, tem uma que é de lives, tem todas as lives lá para você poder verificar. E eu lembro também que todas as postagens que a gente coloca no Instagram, não digo todas, mas aquelas que precisam de algum link adicional, né, basta você clicar lá na bio, no link que aparece lá em cima no perfil Educação Sem Distância, e acessar diretamente, então, o link vendo a própria imagem da postagem, você clica nela e vai em frente. Bom, não vou perder mais tempo, vamos falar então de Rodrigues, que já está entrando aqui para conversar conosco. Aí, sabia que não daria problema, porque você está conectada via internet alemã, né? Então, certamente tudo funciona redondinho, né? Bem-vinda, muito obrigado, tá? É um prazer recebê-la aqui e vamos conversar um pouco sobre esta é a sua vida. Então vamos falar um pouco sobre a trajetória de vida aí da Daisy, com foco nas questões relacionadas a ensino e aprendizagem, que é o principal interesse do nosso público aqui,
mas a gente vai poder, de vez em quando, dar uma escapadinha por coisas interessantes que você vai ter para contar para a gente, tá? Eu começo perguntando de algo que foi praticamente a nossa primeira interação, assim, mais relevante, mais próxima, em que eu acompanhei mais de perto, que foi o seu mestrado, né, que começou daí minha admiração pelo seu trabalho, eu como membro da banca, né, e que foi realmente uma defesa brilhante e que eu queria pedir para você resumir um pouco. Você estudou sobre o uso de tecnologias pelos professores e você pesquisou como que os alunos veem, né, como que é o olhar do aluno, como que é a interpretação que os alunos fazem da forma como os professores usam a tecnologia. Você encontrou alguns resultados bem interessantes. Então, conta um pouco para a gente do seu mestrado para começar. Bem-vinda, boa tarde. Ai, boa tarde, professor. Muito obrigada pelo convite. Boa noite para quem está me assistindo aqui na Alemanha, né? Então, eu fico muito feliz de ter sido convidada. Eu senti como uma honra. Primeiro, porque nós nos conhecemos quando eu fazia o mestrado. Então, eu conheci o professor Romero primeiramente através dos livros, né? Dos textos que a gente lia, como as referências do programa que eu fazia. E depois eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente em um congresso. Então, desde então, eu sempre fui uma fã muito grande dele, ele sabe disso. E acho que é meio recíproca também agora essa relação, isso é muito bom. Mas é realmente aquela relação do fã e do ídolo. E então eu tenho um prazer muito grande de dizer que na minha banca do mestrado ele estava lá e que tudo começou ali, né? Então eu digo com relação à minha vida acadêmica, né? A gente chega no mestrado muito nova e de repente se dá conta de vários desafios pela frente. Então, quando no meio do mestrado eu fui tentando encontrar os meus próprios caminhos, eu também encontrei o professor Romero como uma grande fonte de ajuda. Então, isso para mim é algo que eu preciso reconhecer para começar a live, né? Bom, então, o professor me apresentou, eu não preciso me apresentar, ele fez um super currículo, ele falou muito bem, eu me senti até super lisonjeada. Então, num sentido geral, falando um pouquinho lá da minha trajetória, eu retorno só um pouco, assim, porque o meu mestrado, ele começa, uma sementinha dele começa a brotar na escola pública em que eu trabalhei. Eu trabalhei por 7 anos na coordenação do Liceu de Artes e Ofícios em Pernambuco. Então, foi lá que toda a sementinha foi plantada. Então, decidi que iria estudar o que pensavam os alunos sobre o uso de tecnologia pelos professores. E aí eu encontrei na teoria das representações sociais uma base teórico-metodológica muito forte para isso. E então foi quando eu encontrei a professora Viviane Debona, que também está assistindo a gente agora, né? Os meus colegas do Olá! mestrado, verdade, os meus colegas do mestrado, a Deise e Franz, que também está assistindo a gente agora. E foi um percurso muito interessante, porque descobri a teoria das representações sociais e também entender o meu objeto de pesquisa, que era o uso de tecnologia pelos professores sob a visão dos alunos, era de fato uma mistura interessante e também muito complexa, né? Então, isso foi muito bom, porque eu fiz a pesquisa em escolas públicas do Recife, eu fiz em 3 escolas, uma escola da região eu poderia distribuir assim, Recife é dividido em algumas áreas, né? Então eu fiz numa escola do centro do Recife, fiz numa escola um pouco mais afastada e fiz numa escola da periferia. Então eu tinha a realidade de 3 espaços diferentes, mas todos três em escolas públicas. Então, a gente tinha mais ou menos uma noção de como seria a disposição desses dispositivos na sala de aula, ou pelo menos a utilização. Isso era o que se previa. Então, quando a gente vai para o campo de pesquisa, é quando a gente descobre uma série de inferências importantíssimas que a visão dos alunos traz para esse uso na sala de aula. E então eu cheguei muito maravilhada quando eu fazia a pesquisa nessa escola na comunidade onde eu trabalhei também. E eu vi o quanto os alunos brilhavam os olhos quando os professores utilizavam a tecnologia. Para aquela escola do centro, onde os alunos tinham acesso muito maior em casa, dispunham de muito mais aparatos, eles já não tinham tanto brilho no olhar. Então, era como se dissesse assim: a gente usa muito melhor que os professores, né? Por que que eu vou me empolgar com esse uso que eles fazem? Então, num sentido geral, essas nuances, elas perpassam pela minha dissertação, elas aparecem
E isso para mim foi muito interessante, porque eu tive uma visão primeiro quando trabalhei numa dessas escolas, e depois eu volto para lá como pesquisadora, então você volta com um olhar diferente e você leva muito do campo de pesquisa para a sua vida, assim como depois você entrega o resultado de sua pesquisa à escola. Então eu fiz isso nas duas fases, tanto no primeiro ano quanto no segundo ano do mestrado. E isso foi muito importante para mim. Então, lá no mestrado é onde eu começo, onde começa tudo, professor, onde começa a minha vida como pesquisadora e onde começa a minha vida como acadêmica. Embora eu já tivesse estudado antes, eu fiz pós-graduação, né? Eu fiz também um MBA, então eu tinha já um pezinho na vida acadêmica, mas eu sempre digo, a Edumatec para mim foi um dos lugares mais preciosos que eu já visitei na minha vida. Então, aquele programa de mestrado e toda a história que eu trago com ele, que eu trago dele comigo, é muito importante. Muito bom. Então, bem bacana esse resumo que você fez, que é só o início, né, Uhum. dessa carreira brilhante aí. Então, assim, o seu achado mais relevante dessa pesquisa, se tivesse que destacar um achado assim que você daria como recado para quem vai pesquisar tecnologia na educação, para quem está pesquisando, ou para muitos dos nossos seguidores que pretendem ou estão usando a tecnologia na educação, né? O que foi algo que te surpreendeu, ou que confirmou alguma hipótese, mas que é bastante relevante e que você poderia compartilhar a respeito da representação que os alunos fazem sobre o uso das tecnologias? Que dica que você daria para os professores que às vezes têm uma percepção bem diferente, né? Assim, é importante se colocar, alguém nos ajudar a nos colocarmos na posição do aluno e entender como que eles nos veem, né? E qual foi o Exato. principal achado aí? Eu acho que o principal achado da minha pesquisa, ele na verdade, é como se fosse assim, a construção de uma base e a destruição dessa mesma base. Quando a gente é pesquisador, a gente vai com hipótese para o campo de pesquisa, né? E eu tive uma orientadora muito maravilhosa, a professora Alicia Maia, e ela sempre deixou que eu alimentasse o meu intuito de pesquisar, o meu intuito de pesquisa, mesmo sabendo que a minha hipótese poderia ser falha, porque isso fazia parte do nosso crescimento. Então eu partilhava muito com Viviane, que era minha colega na época, e eu dizia, Vivi, eu estou muito ansiosa porque eu imagino que os alunos vão dizer que os professores não sabem usar as tecnologias, porque já é o que eu ouço enquanto coordenadora na escola. Então, meio que eu entendo que é mais ou menos isso. E daí você vai para o campo de pesquisa e você descobre que, na verdade, não é isso que os alunos estão lhe dizendo. Ele está dizendo para você que eles até acham, que os professores sabem usar, só que eles não sabem usar de uma forma interessante, de um modo que atrai a atenção dos alunos, de um modo que envolva a participação. Então, o problema não era não saber usar a tecnologia, era como essa tecnologia poderia ser usada em sala de aula de um modo a despertar a aprendizagem dos alunos, ou a fazer com que essa aprendizagem fosse um pouco mais significativa. Então, foi isso que os estudantes disseram. Enquanto eu passei um ano e meio acreditando que a minha hipótese seria confirmada, depois do segundo ano de pesquisa já, a primeira fase da pesquisa ok, na segunda fase da pesquisa eu recebo essa contraproposta de lá para cá e eu preciso revisitar. E então a teoria das representações sociais foi muito importante para mim, porque foi ela que me deu a luz de analisar as similaridades e os distanciamentos entre os discursos. Então, a gente trabalha com alguns softwares, né? Eu trabalhei particularmente com o 3D, e ele era um software que fazia isso, analisava os discursos que estavam ali aproximados e aqueles que se distanciavam. Então eu precisava buscar nesses distanciamentos por que aquilo ali não estava muito próximo àquilo que eu pensava, ou por que alguns grupos diziam isso e quais eram as características que eram pertinentes àqueles grupos. Então, acho que, como o senhor mesmo sabe, que eu fico tão feliz de que o senhor lembra da minha pesquisa, né? Porque eu me lembro de ter perguntado muitas vezes assim, ó, meu Deus, eu não sei mais por onde eu vou, porque eu já categorizei esses dados, eu já tenho um banco de dados que eu mesma criei, eu tenho um software para poder analisar e eu estou perdida. Então, o senhor me dava muitas dicas de quem eu poderia ler, de como eu poderia me embasar, de quais eram as teses e dissertações que podiam me servir de referência. Então,
eu tenho esse momento como, é de fato um divisor de águas, né? Quem a gente é antes do resultado da pesquisa e depois dela. Muito bem. Bom, a gente vai continuar nessa trajetória, mas vou abrir um parênteses aqui, porque já temos uma pergunta da Uhum, Rafaela, tá? sim. E ela pergunta se antes da pandemia, aí na Alemanha, já era praticado o ensino remoto. Ah, então, Rafaela, boa pergunta, tá? Isso é muito interessante. Eu acho que assim, a pandemia ela veio para mostrar de fato as mazelas e as vantagens de determinados sistemas de educação e saúde, por exemplo. Então, na Alemanha, por exemplo, isso ficou muito escancarado. A Alemanha, ela é um país extremamente desenvolvido, como a gente sabe, né? É uma potência econômica e ela tem, de fato, uma lacuna muito grande, um gap muito grande no que diz respeito à digitalização das escolas ou o acesso de tecnologias pelos estudantes ou pelos alunos, num sentido geral, ou pelos estudantes ou pelos professores, no sentido geral. Então, quando a pandemia veio, o que aconteceu foi que isso deixou muito mais claro. Então, tudo que os pesquisadores já diziam, que nós, enquanto profissionais da área de tecnologia e educação, nós já dizíamos, só veio mostrar que a Alemanha, infelizmente, ainda não estava preparada para isso. Então, Uau, durante a pandemia, o ensino, ele não, o ensino remoto, como a gente tem no Brasil, com aulas online, ou com aulas ao vivo, com vídeos, minutos, com pílulas de conhecimento, com mobile learning, com tudo que tem se disponibilizado no país, assim, de um modo geral, falando de uma educação privada, num sentido mais estrito, aqui não aconteceu. Então, como é que tem funcionado aqui na Alemanha durante a pandemia? As crianças, na maioria das vezes, elas recebem as atividades 2 vezes por semana, então, ou elas recebem no final de semana para a semana inteira e em papel, tá? Então, ou elas recebem em papel em casa, ou elas recebem pelo e-mail dos pais, os pais precisam imprimir e entregar. Só para fazer uma contextualização rápida, 95, eu acho, 95% da educação na Alemanha é pública e gratuita. Então, você vai ter escolas particulares para 5%, mas não é um modelo de escola particular como a gente tem no Brasil. Quem pode paga, né? E quem não pode estuda na escola pública. Não, aqui o filho do meu chefe estuda na escola pública, que o filho do rapaz da limpeza também estuda. Então, embora você tenha crianças que têm uma condição de vida muito mais abastada, com muito mais grana, você vai ver essa criança sentando ao lado de uma criança que não tem, né, que mora talvez num espaço para refugiados, então é assim que funciona. O que significa dizer que também é preciso levar em consideração que se fosse tratar de um modo geral, a gente vai colocar aula remota para todo mundo, iria haver crianças que não teriam condições de acesso. E mesmo que tivessem condições de acesso, elas não têm espaço dentro de casa para estudo. Eu digo, um espaço que seja silencioso, que tenha, que ele não precise dividir com mais 15 pessoas. Então, vai ter sempre situações sociais que focam bastante na questão tecnológica em si, da parte, eu digo, na parte de aparelhagem, né? Na parte de estrutura técnica. Então, no sentido geral, Rafaela, é isso. A gente imagina a Alemanha bem desenvolvida, mas com relação à educação à distância, ou, no sentido geral, o uso e o acesso de tecnologia nas escolas é muito limitado. muito bem. Então a gente vai voltar para a sua trajetória, ainda no Brasil, e já já a gente retorna para a Alemanha, tá? Tá bem? Bom, eu lembro que depois do mestrado você foi fazer uma imersão para aprender línguas, né? No caso, para aprimorar o seu inglês Sim. nos Estados Unidos, né? E Isso. eu costumo dar como exemplo, como eu falo muito sobre educação imersiva, claro que pensando em realidade virtual, em realidade aumentada, uma imersão tecnológica, mas eu uso como referência para o conceito de imersão o aprendizado de línguas, né? E que Uhum. eu não preciso de realidade virtual para ter uma experiência imersiva. Tá? O Isso. aprendizado de línguas é um exemplo disso. Você vai e emerge em outra cultura durante um tempo e já está comprovado que é a melhor forma de aprender. Né? Não tem jeito melhor de aprender uma nova língua ou de aprimorar uma língua senão imergir. Você fez 2 imersões em seguida, nos Estados Unidos e agora na Alemanha. Né? Verdade. Então você é especialista em imersão para aprendizado de. E não é só de língua, é um aprendizado de cultura, é aprendizado de várias outras coisas. Tá? Então, claro que, mas o que justifica então a imersão tecnológica? É o fato de que o custo para essa imersão
que você teve a oportunidade de fazer, não é pouca coisa. Inclusive, eu lembro que você fez até financiamentos coletivos e rifas e coisas assim para te ajudar nessa empreitada e conseguiu realizar, foi muito bacana. Sim, É, então, a diferença é que quando há inviabilidade, seja por questões quaisquer, ou principalmente custo, aí que vem as tecnologias imersivas. Então, a tecnologia imersiva não é a única solução, ela é mais uma solução que consegue viabilizar a um custo bem menor uma imersão que não é tão boa quanto a imersão real, né, mas que é melhor do que nada, né? Então, verdade. você, que para mim é um especialista de imersão, me conta um pouco o que é a experiência de aprender novas culturas, novas línguas, de forma imersiva e intensa, como você fez nas duas vezes, né? Tanto acho que no caso dos Estados Unidos foi o quê? Alguns meses, um mês, né? Foi um mês e meio, Um mais ou mês e menos. meio. E na Alemanha Uhum. já está 2 anos e meio. Então conta Dois um anos e pouco meio. dessas experiências aí para gente. Verdade. Eu acho interessante porque o senhor falando assim é quando eu paro para pensar que, de fato, eu fiz duas imersões muito importantes na minha vida, né? No sentido geral, se você não fala, eu talvez não parasse para imaginar o quão profundo que isso foi, mas tem toda a razão. É porque a gente vai vivendo a vida, como eu dizia ao professor Romero no teste, a vida da gente, ela nem sempre é assim linear, né? Elas têm várias subidas e descidas, e a gente acaba vivendo sem fazer a reflexão do que nós temos feito até aqui, né? E aí eu acho muito importante falar sobre isso. É, dos exemplos que ele citou, o primeiro dos exemplos foi com relação à minha imersão na língua inglesa, quando eu recebi eu não contei um pouquinho, mas só fazendo uma contextualização também, né, histórica, eu trabalhava no Liceu de Artes e Ofícios, dava aula na Faculdade dos Guararapes, em Recife, dei aula por 5 anos, né, um lugar que eu saí de lá com muita saudade, como todos os lugares que eu saí, né, E eu vim deixou para a Alemanha saudades só também. trazendo saudade. E isso, então, lá na Faculdade dos Guararapes, eles me ofereceram a possibilidade de fazer um curso de inglês intensivo por um mês nos Estados Unidos. Então, eu teria pago a hospedagem e a alimentação, mas eu não teria pago o visto, que na época era muito caro. Se eu não tivesse passaporte, eu teria que tirar o passaporte também, e os custos para me manter lá durante esse período. Então, é quando eu tenho o maior orgulho de contar sobre isso, que eu fui para os Estados Unidos graças à ajuda de todas as pessoas que estavam ao meu redor, que me amavam muito, que basicamente financiaram a minha imersão na língua inglesa. Porque eu não tinha grana na época, eu tinha acabado de gastar toda a minha grana numa situação com a minha mãe e tal, a realização de um sonho dela. E aí a possibilidade da bolsa chegou exatamente quando eu estava sem grana. Só que ou eu pegava ou eu nunca mais teria isso. Então, eu fiz uma série de coisas. Minha amiga já acabou de escrever aqui nos comentários Vaca Amiga. Vaca Amiga foi o nome da Isso mesmo. vaquinha que eu fiz. Exatamente, uma vaquinha com várias ações dentro da vaquinha para conseguir essa grana. Então, foram ações diversas, gente. Eu fiz rifa, eu fiz bingo. O professor Romero me ajudou muito. Ele foi um incentivador em vários sentidos nesse período. Os meus amigos do Edumatec, né, os amigos do Matequianos, também se juntaram para fazer venda de roupas. Então, a gente fez um bazar. Todos me deram roupas deles e eu vendi as minhas roupas e as roupas dos meus amigos para poder viajar. Nós fizemos também leilão de ingressos, na época era um show importante de Maria Bethânia em Recife, e a gente conseguiu os ingressos para leiloar, então fizemos o leilão, e a rifa do tablet, né? O professor Romero sabe disso, e então foram várias ações que foram feitas, né? Os meus amigos, alguns deles estão me ouvindo aqui falar, né? Que não me deixam mentir. E assim nós fizemos ações diversas e eu consegui arrecadar na época R$ 6.000 para ir para os Estados Unidos. Então só a passagem custava 4.500 e aí me sobrava R$ 1.500 para que eu conseguisse passar esse período lá de um mês. Então foi o que eu tinha para ir e assim eu fui. E o que eu pude aprender, eu aprendi. Então assim eu me dediquei muito porque eu sabia que só ia ser aquele mês. E era também um intercâmbio de troca de conhecimentos. Então, as pessoas moravam no campus da universidade. Eram 600 estudantes morando no campo, então era um Big Brother a nível de 600 pessoas, né? E
era muito interessante e muito divertido também. Então você aprendia, mas você sabia que ali era sua vida acontecia da mesma forma. Então você tinha tempo de viver, né, de conversar com outras pessoas, de sair. Eles faziam excursões conosco para que a gente pudesse passar o dia inteiro fora da escola, mas também o dia inteiro falando inglês. E foi assim. Então eu voltei dos Estados Unidos e logo depois que eu voltei dos Estados Unidos eu conheci o meu esposo, né? Que hoje é o meu esposo. Mas na época era só um crush, né? Era só um peguete. E então ele é alemão. Essa é a razão pela qual eu moro aqui na Alemanha. Então, quando eu conheci Marlon, eu não falava inglês muito bem, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, né? Então eu acho que eu desenrolava um básicozão assim para sobreviver, né? E era com esse básico que eu ia me virando e eu não falava absolutamente nada de alemão e nem Marlon português. Então nós nos conhecemos, passamos um tempo juntos, o tempo que ele esteve no Brasil, ele voltou para a Alemanha e nós vivemos 2 anos de relacionamento à distância. Então foram dois Sem anos distância. muito. Isso, a distância sem distância. Em inglês Porque ainda, por cima. em inglês, ou seja, a língua que eu tinha acabado de aprender um pouquinho de nada. Então, era de fato uma imersão numa outra cultura e também uma imersão numa língua que não nos pertencia, né, aos dois. Só que essa língua, de fato, se tornou a nossa língua mãe, a nossa língua materna, a língua materna do nosso relacionamento, eu costumo dizer. Porque como nenhum dos dois falava alemão ou português, então tudo acontecia em inglês, como acontece até hoje. Para muitas pessoas, hoje quando eu pensava sobre a live, eu pensava sobre isso. Para muitas pessoas, inclusive aqui, depois que eu cheguei na Alemanha, as pessoas costumam dizer: ah, Daisy, fala com o Marlon em alemão, porque assim você aprende mais rápido. Ou então, Marlon, não fala com a Daisy em inglês. Ela vai demorar muito tempo para aprender alemão e ela não vai pegar gramática. Só que nem Marlon nem eu somos um aparelho que você simplesmente levanta e abaixa o disjuntor, né, para ligar para português ou ligar para alemão. Então, não dá, não funciona assim. A gente não consegue trocar a língua simplesmente arrastando o dedo para o lado. Leva um tempo, é doloroso e é preciso dedicação. Então, para hoje eu falar com meu esposo em alemão, eu precisei me esforçar muito, porque é como se automaticamente, quando eu falasse com ele, eu já pensasse em inglês. Então, eu já pensava em dizer alguma coisa que eu quero que ele compreenda rápido, então eu já digo em inglês. Mas, óbvio, né? Como a vida não é feita só do inglês, e eu vivo na Alemanha, então, E depois de deu 2 anos de aula em relacionamento. alemão. E isso, a aula em alemão, então, que é um ponto muito importante, né? Então, depois desses 2 anos de relacionamento à distância, eu me casei com ele, nós nos casamos no Brasil e depois nós nos casamos aqui na Alemanha, porque no Brasil foi só religioso e aqui na Alemanha foi o civil. E então, depois de casada, você entende que... Antes de vir, eu já entendia isso. Eu não vou conseguir viver com inglês para o resto da minha vida, né? Porque eu preciso, de fato, me integrar no mercado de trabalho e a inserção, ela parte basicamente da língua, especialmente aqui na Alemanha, onde os alemães prezam muito pela língua. Então, eu fui aprender alemão e eu fiquei 1 ano, no meu primeiro ano aqui, dedicada a aprender alemão. Então, gente, tudo que eu tinha construído para conseguir viver no Brasil, ou seja, casa, carro. Ai, minha mãe entrou, que bom! Eu já estava nervosa, porque ela Bem-vinda! tem meia hora tentando e não consegue. Pois é. Então, eu tinha construído tudo, né? Depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu já tinha uma vida estabilizada. Eu tinha uma carreira, eu tinha carreira acadêmica e profissional, eu tinha uma casa, eu tinha carro, eu tinha tudo. Eu tive que deixar tudo isso e vir embora para a Alemanha. Então, sabendo que eu iria enfrentar um momento muito difícil de minha vida, primeira coisa, fui fazer terapia. Segunda coisa, Em alemão. não, eu fiz terapia antes de vir, foi no Ah, Brasil, antes de vir. Foi no antes de Brasil. vir. E quando eu cheguei aqui, eu fui estudar alemão e dediquei 1 ano da minha vida como algo fixo para mim. Eu preciso aprender alemão nesse período porque é o tempo em que o meu dinheiro vai dar. Então, eu trouxe um dinheiro contado que daria, na teoria, para 12 meses e que deu para 10. Então, quando acabou o dinheiro, acabou o curso de alemão também. E então, encerrei o curso de alemão e depois desses 10 meses, né? Mas
essa é a grande questão. A gente se projeta na vida para coisas que a gente não sabe se vai realmente acontecer. Então, eu tinha me projetado para aprender alemão até onde eu conseguisse. Eu consegui chegar até o C1, e isso realmente é muito difícil. As meninas brasileiras que estão aqui me assistindo agora conseguem confirmar o que eu estou dizendo. Aprender inglês é algo que já é por si complicado, porque é uma outra língua e porque faz parte do nosso dia a dia, nós escutamos, mas não é a língua que nós usamos todos os dias. Mas aprender alemão, ela precisa, sua mente passa por uma reestruturação, né? De tudo que eu posso falar, né? Uma estruturação semântica, uma estruturação neurobiológica, sintaxe, tudo que vocês puderem pensar, porque a estrutura da língua, a Débora comentou um riso de desespero, é real. Porque a estrutura da língua portuguesa e da maioria das línguas latinas, ela é uma, e a estrutura da língua alemã ela é completamente outra. Então, você precisa reestruturar sua mente. O que não acontece muitas vezes em um ano, né? Então, o que eu havia planejado para chegar até 2000, ou até 2000, para chegar até o ano seguinte, no C2, isso não aconteceu, né? Minha amiga Débora que está assistindo conseguiu sim chegar ao C2, mas eu ainda não consegui chegar lá. Então, é, é um processo que demanda tempo, demanda dedicação e, obviamente, como eu disse, não foi só flores, né? Eu passei por processos muito difíceis de ansiedade, de angústia, de questionamentos de quem eu sou, o quanto isso, de fato, é não é que eu perguntava se era o que eu queria, mas eu perguntava se era da forma como eu queria. Então, eu preciso realmente fazer isso? Precisa ser assim? Então, nesse meio tempo, eu não tinha mais psicólogo, eu não tinha como ter uma psicóloga em alemão, né? Eu não queria fazer terapia em alemão, porque eu teria que pensar para dizer o que eu tinha vontade de dizer. Então, é isso aí, é quando a gente descobre que a vida da gente, ela tem altos e baixos, e a gente tem que entender que, assim, é uma fase muito difícil, mas após passar por essa fase, você entende, olha, eu consegui chegar até aqui, então talvez eu consiga chegar mais à frente. E aos pouquinhos você vai dizendo para si mesma que você consegue, então colocando metas mais curtas, metas menores, e você vai revendo com o que você aprendeu atrás. Eu planejei até o C2. Isso não quer dizer que eu sou uma fracassada. Isso quer dizer que eu cheguei até onde eu consegui e talvez um pouquinho mais de esforço eu consiga chegar mais à frente. Então, foi muito assim, né? E aí, falei um pouquinho demais, né, da imersão, Não, mas nunca é demais. Agora, me fala um ser pouco coach de sucesso. sobre a sua experiência no uso de tecnologia e de robótica, Sim, games, no ensino que você fazia com as crianças, os workshops que você fazia com as crianças, e sim. depois um pouco sobre como que é a tecnologia na educação e na Alemanha. Então, essa é uma parte que eu gosto muito, porque assim, o professor Romero me conheceu quando eu aprendi toda a parte teórica da tecnologia. Então, quando a gente sai do mestrado, a gente sai assim, né? Tipo assim, eu quero ir para a sala de aula, eu quero botar para quebrar, eu quero chegar e aprender tudo que puder. E aí, e tudo que aprendeu lá atrás, você quer colocar na prática. Só que, né, eu tinha terminado tudo, todo o mestrado, dava aula na universidade, conseguia, em certa medida, colocar em prática. Mas eu tinha vontade de fazer aquilo com crianças, eu tinha vontade de testar se realmente as crianças elas se interessavam e poderiam aprender através das tecnologias. Então, quando eu vim para a Alemanha, depois desse um ano de estudo de alemão, na metade disso eu já comecei a me inscrever, né, para buscar emprego, porque tudo demora muito tempo aqui para você conseguir entrar. Então, eu mandei vários currículos, várias coisas e tudo, enfim, e aí não apareceu. Né? Não apareceu e eu pensava assim, poxa, e agora, né? Depois de todo esse esforço, não foi. E eu comecei a procurar emprego em todos os lugares que eu conseguia e eu consegui emprego num restaurante. E foi um momento muito bom para minha vida, assim, eu aprendi bastante, foi uma experiência, além de tudo, espiritual. Então, eu fui trabalhar num restaurante, eu lavava pratos, lavava chão, banheiro, fazia as comidas também, trabalhava no caixa, então era multitarefas ali. E aprendi muita coisa ali, convivi com pessoas muito boas, né? Pessoas com que eu trago no coração até hoje. E, paralela a isso, eu fazia unha, fazia brigadeiro, eu fazia milhões de coisas, né? Então, a galera que está me assistindo aí é a galera em que eu ia fazer as unhas nas casas e tudo, enfim, e tudo mais. E, paralelo a isso, eu procurava vaga no doutorado, né? Eu tentava me aplicar para o doutorado para ver
se uma hora a luz divina, né, chegava sobre mim e os deuses acadêmicos também, mas essa coisa não chegou, né? Não chegou. E aí foi quando, de repente, eu tinha me inscrito para uma vaga de emprego que me chamou para trabalhar, onde eu trabalhei por 1 ano e meio, que foi na Raba Digitale Werkstatt, que é um lugar incrível. É um espaço como um laboratório de aprendizagem para crianças de 5 a 12 anos, para que elas aprendam robótica, programação, games, stop motion, Calliope, uma série de ferramentas e de dispositivos para que as crianças possam aprender a manusear, mas que possam aprender a criar por meio disso. Então, nada do que nós fazíamos lá era uma educação passiva. Então, a criança ia para criar o seu próprio game, ou ela ia para programar o próprio Calliope, ou ela ia para desenvolver o próprio robô e fazer o robô caminhar, andar para frente, para trás. Então, eram sempre atividades em que a criança era protagonista. Muitas crianças chegavam sem saber ler, então os workshops que nós promovíamos tinham que levar em consideração que as crianças talvez não soubessem ler, e por isso a gente tinha sempre, né, alguma coisa, ou alguma ferramenta, ou algum website, ou qualquer um dos nossos jogos, eram sempre também planejados com sinais para que as crianças pudessem fazer isso por meio da própria leitura de imagens, né? Então, era muito interessante, porque eu tive que trabalhar em alemão. Então, foi a primeira vez em que eu, de fato, me deparei com a exigência da língua num nível de protagonismo. Uma coisa é quando você aprende a língua para você mesma, para você se comunicar com as pessoas, para você viver a sua vida. Outra coisa é quando você aprende a língua para usar ela como sua ferramenta de trabalho. Então, eu ia para frente, né, fazia workshop com as crianças em alemão e era sempre um desafio, né? Porque eu não só precisava entender daquilo que eu estava fazendo, então o quanto aquele dispositivo ele poderia ser usado, ou como a gente faz um vídeo de stop motion, ou como a gente aumenta a velocidade, diminui a intensidade de luz, isso e aquilo, como eu tinha que saber dizer essas coisas em alemão. Então eu tinha que saber o vocabulário de tudo isso em alemão, e muitas vezes havia palavras como, por exemplo, arame, né? Quando a gente ia construir um robô, que eu não me lembrava como era arame, né? Mas aí você, com os seus próprios erros, você aprende. Hoje eu não vou esquecer nunca, significa drar. Então, eu não vou nunca me esquecer dessa palavra. Mas havia muitas vezes em que eu estava lá dando aula e de repente eu não lembrava como falava uma determinada palavra, ou eu sabia que eu estava falando coisas do tipo nós foi, a gente vai, né? A conjugação errada, ou a declinação, que é uma coisa que a gente não tem em português, mas no alemão se declina. Então, eu declinava o substantivo, não declinava o adjetivo, então eu ouvia o meu erro, aquilo já me travava. E, no fim das contas, você acaba entendendo que a sua profissão e você mesmo, elas não são, elas de fato são indissociáveis, né? Então, você vai aprendendo e é learning by doing, você vai aprendendo ao fazer e vai, de fato, se reconstruindo enquanto pessoa. Então, foi Interessante quando eu que percebi estava isso. tanto você quanto seus alunos aprendendo fazendo, Uhum, cada um uma exatamente. coisa. Porque os workshops demoravam só 3 horas, o que significava que eles tinham que aprender e fazer nessas 3 horas. E no fim das contas, o produto final ia estar pronto, seja o jogo, seja o robô, seja o stop motion. Então, eles tinham que, de fato, terminar nas 3 horas. A gente E, finalizava com um produto final realizado pela criança. Então, era e, aprender fazendo realmente. e os alunos eram motivados, que são crianças, eles encaravam isso como brincadeira ou como escola, ou iam lá porque os pais obrigavam, ou faziam. Como que você sentia o engajamento dos alunos? Ou que estratégias vocês usavam para engajar esses alunos, para fazê-los mais presentes? Como que era isso? E que modelo é esse que acho que não tem um paralelo aqui no Brasil, né? Porque não é o ensino convencional, né? É uma atividade extra, não é isso? Pois é, isso é muito interessante, sabe, Romero? Por exemplo, a gente para pensar, muitas coisas do que a gente discute no Brasil, eu precisei reconstruir quando eu cheguei aqui, e professor Emanuel Souto está me assistindo aí, eu lembro muito das palestras dele lá na FG, e do quanto a gente falava sobre esse tipo de aprendizagem, né? O quanto que a aprendizagem ela precisa despertar autonomia, e o quanto que essa autonomia ela precisa ser de fato real, verdadeira, pura, límpida, e não só você dizer isso na teoria.
Então, o modelo de aprendizagem aqui é basicamente de que a criança ela tenha, ela assuma a responsabilidade pela sua aprendizagem, e isso já acontece de um modo geral nas escolas, o que quando acontece conosco na oficina digital, quando chega para nós, já chega muito melhor, já chega muito mais lapidado, né? Então as crianças vão para lá passar 3 horas, vão por vontade própria, vão porque querem mesmo, elas amam o lugar também é incrível, né? Tipo assim, é todo organizado para que as crianças fiquem de fato apaixonadas pela tecnologia. E aí, o que acontece é que muitas coisas eram o seguinte, por exemplo, eu chegava lá para fazer o workshop, né? E aí nos meus primeiros workshops eu dizia assim: olha, gente, vocês não vão colocar o copo com água ao lado do computador, porque senão a água vai cair e vai acabar com o computador. Ninguém me dizia nada, né? Mas aí o treinador que trabalhava comigo no próximo workshop, quando era para dar esses avisos, já fazia assim: gente, eu tô com esse copo d'água aqui, eu vou colocar ele em cima da mesa. Vocês acham que é legal que eu faça isso? Então uma criança levantava a mão e dizia assim: eu acho que não, porque se a água cair, aí o outro dizia: se a água cair, vai destruir. Aí o outro falava: se destruir, a gente não vai poder usar mais. Então é melhor que a gente não coloque. Isso meio que gerava para eles a responsabilidade sobre as próprias coisas, as próprias ferramentas, a própria disposição do espaço. Então não era eu quem dizia para eles: não coloca o copo d'água, porque senão vai destruir o computador. Eram eles mesmos que já pensavam sobre isso e tinham, como é que eu posso dizer? Eles tinham reflexão sobre aquilo que estavam fazendo e não estavam fazendo só porque eu dizia para fazer. Então, essa coisa de você levar o aluno a pensar sobre o que ele está fazendo acontecia em todas as partes do workshop. E isso eu precisei mudar muito, porque, de um modo geral, ainda que eu tenha toda uma formação construtivista, ainda que eu me via como uma professora construtivista, eu entendia que muito das minhas orientações durante a aula, das minhas falas, elas eram, de fato, diretivas. Elas levavam o aluno a refletir, mas numa outra medida, mas o que aqui, de fato, não acontecia. Então, em situações diversas. Se eu estou dando aula de stop motion para eles, dando aula não, que nem é da aula que a gente fala aqui. Não sei nem como é que falaria isso aí em português, mas era como se fosse isso, eu ministrando o workshop para eles, e de repente eu tô com essa lâmpada aqui em cima que está perfeita, né? Mas se essa lâmpada ela está aqui do meu lado, então, em vez de eu dizer para o meu aluno: olha, quando você vai fazer um vídeo, produzir uma animação, você precisa ter uma luz que pegue de cima, eu precisava mostrar para eles assim: olha, a gente tem uma luz aqui na lateral. Se eu estou filmando o meu bonequinho daqui, você acha que essa luz na lateral é a melhor que eu posso usar? E aí eles faziam: mas a da sombra. Eu fiz: e o que seria que a gente podia fazer? Eles: então bota em cima. Então, eu não dizia exatamente para eles o que eles precisavam fazer. Eu criava caminhos para que eles descobrissem como construir. Porque na linguagem de programação é isso. Você não vai ter ninguém dizendo a você: para fazer um robô andar, você tem que colocar if else. Você tem que dizer: se eu apertar o botão para frente, então você anda para frente. Ele precisa pensar a respeito, ele precisa refletir sobre aquilo. Então, esse caminho para construir a reflexão era isso que a gente fazia no workshop. Porque a ferramenta que nós usamos hoje, provavelmente daqui a 10 anos não vai ser a mesma. A linguagem de programação que a gente usa hoje, em 10 anos não vai ser a mesma. Mas a estrutura mental de um programador, ela é aquela, e talvez ela não mude. Você precisa entender quais são os conceitos que estão por trás da linguagem de programação. Puxa, muito bom. Uma pena que nós já estamos encaminhando para o final. Inclusive, pessoal, perguntem agora ou depois nos comentários, porque aí a gente tenta responder de alguma outra forma. Verdade, gente. Deise, você por acaso teria algum material para nos indicar, para eu colocar depois lá no perfil, lá junto com a postagem da sua... Para quem perdeu, obviamente a gente vai postar a gravação dessa live, e aí eu costumo colocar materiais adicionais. Depois, se você tiver algum material em inglês ou em português, eventualmente até em alemão, porque hoje em dia a gente tem o Translate, né, para resolver essas questões, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está nos acompanhando aqui que está interessado nessa metodologia, porque é bem bacana, usa aquilo que a gente sabe, a questão da autonomia, a questão da própria criança, de você problematizar, em vez de você dar a solução, você dá o problema para a criança, e ela chega ela constrói uma solução, e aquilo é muito mais significativo, né? Em vez de você dar a resposta, você faz a pergunta. Então, são coisas que a gente sabe
mas que esquece, às vezes, de aplicar, e que nesse seu curso está tudo muito bem desenhado, até porque, como é um curso voluntário, se não for muito bem feito, as crianças não vão, os pais não levam, e a escola fecha, né? E se ela Exatamente. é bem sucedida, é porque ela realmente aplica muito bem a metodologia. Infelizmente não vai dar para falar mais sobre isso hoje, mas se você tiver algum material que você escreveu, que você publicou, ou que você tenha como referência, depois nos passa, inclusive, talvez o site da escola, sei lá, que a gente Sim, divulga. E com certeza. para encerrar, não podia deixar de perguntar sobre a questão do momento atual, da pandemia, da quarentena, a sua visão sobre essa questão, principalmente no viés da educação, tá? Mas você pode abordar outras questões, mas principalmente na questão educacional, como que você está vendo isso aí na Alemanha, na Europa e no Brasil? Eu vi que você, inclusive, participou de lives para discutir questões relacionadas a isso aqui no Brasil, etc. Então, você tem algumas coisas bacanas para colocar para a gente a sua visão, a sua forma de ver essa realidade hoje. Bom, então tá, professor, só falando dos links, sim, eu posso disponibilizar o link do lugar da minha oficina, da minha não, né? Não comprei, mas da oficina digital onde eu trabalhei. Sim, alguns materiais que nós trabalhávamos eram realmente desenvolvidos por eles. Eles têm um departamento de criação, onde eles criavam todo o workshop e desenvolviam, inclusive, o conceito do workshop, que significa dizer que eles colocavam todo o passo a passo do que nós faríamos lá, e nesse passo a passo incluía as perguntas que a gente poderia fazer, ou pelo menos uma direção de como fazer isso, né? Então, eu sei que para muita gente que está escutando a primeira vez, essa coisa de fazer a pergunta para a criança, ela leva mais tempo, isso é, mas a gente só faz uma vez. Então, de fato, parece ser muito mais desgastante levar a criança a pensar: olha, bota um copo em cima da mesa, a água, e o computador, e a técnica. Só que você só faz uma vez. E então, e isso foi comprovado nesse tempo inteiro que eu trabalho lá, e a oficina digital já existe há muitos anos e segue a mesma lógica exatamente porque tem funcionado. Mas eu vou deixar alguns materiais que eu consegui Bacana. encontrar em inglês, ou pelo menos em inglês, que eu não sei se eu vou encontrar, mas sei que em alemão tem muitos. E como o senhor falou, vamos pelo menos botar no Google Translator, que já dá para Sim. fazer umas leituras. Bom, então, só falando um pouquinho sobre a relação Brasil-Alemanha. Então, alguém perguntou aí nos comentários por que a Alemanha não investiu no uso de tecnologias. Eu acho que tem muita relação com o fato da Alemanha ser um país extremamente conservador. E isso se espelha em várias coisas. Então, a educação é um deles. Algumas coisas da educação do Brasil que nós questionamos muito ainda existem na Alemanha, como se fosse de um modo muito geral. Então, eu discutia com uma amiga minha esses dias, que está me assistindo agora, sobre o método fônico de alfabetização, que ainda é basicamente um método utilizado pela Alemanha, sem questionamento algum sobre isso. E o método fônico é extremamente questionado no Brasil pelos teóricos da educação, pelo CEL, lá do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Então, aqui, de algum modo, eles conservam muito algumas coisas e, por outro lado, são abertos para tantas outras. Mas eu acho que passa por isso. Não é falta de investimento, não é falta de grana. O Ministério da Educação daqui disponibilizou em 2019 uma verba enorme para montar e para equipar as escolas com tecnologia, mas assim como no Brasil a burocracia é muito grande, essas tecnologias não chegaram, né, de um modo geral. Bom, e como eu vejo a questão da pandemia, eu vejo assim, como o Brasil é muito grande, a gente pode falar de algumas partes. Eu, por exemplo, falo muito bem do que eu sei, que é o Nordeste brasileiro, e do orgulho que eu tenho do Nordeste ter desenvolvido uma série de coisas nesse momento da pandemia, né? O consórcio do Nordeste mesmo, formado, eu acho que vocês conhecem, né? Que é sob a orientação do professor Manuel Nicoleles, que é o que criou o aplicativo do Corona, né, desenvolvido por cientistas do Nordeste. Então, eu tenho isso como um orgulho muito grande de dizer. O aplicativo da Alemanha começou a rodar ontem, né? O do Brasil já está rodando. A live que eu fiz foi há um mês atrás, então já rolava, eu acho que é um mês e meio atrás. Então, na Alemanha, a quarentena basicamente acabou, né? Eu já voltei a trabalhar semana passada. Tirando os transportes públicos, a gente só precisa usar máscara no supermercado, né? Além disso, no trabalho ninguém usa máscara mais. O número de infectados por dia está entre 0 a 5, o que é um número extremamente baixo. Então, ou você tem um total de
de nenhum caso por dia ou de 5 casos o máximo de novos infectados. Então, como eu posso ver, a gente tem um momento de tranquilidade, de calmaria por aqui, o que faz com que as pessoas relaxem as restrições, sejam elas de isolamento ou de distanciamento. Então, você vê muitas pessoas se encontrando, embora ainda seja proibido, só é permitido até 2 casas. Então, pessoas de 3 casas diferentes já é passível de multa. Mas ainda tem pessoas se encontrando ainda assim, então as pessoas também não estão respeitando tanto o distanciamento social, que era algo bem restrito e bem respeitado no meio da pandemia, e agora já está assim. Então, eu acho que assim, eu me preocupo com a segunda onda que os cientistas apontam que pode acontecer e que em Pequim já começou a dar sinais ontem e antes de ontem, né? Então, a gente tem muito receio com relação a isso, mas, num sentido geral, é pensar positivamente, né? De que as coisas vão melhorar. E, com relação ao Brasil, também algumas coisas positivas que eu vejo no Brasil. Recife realmente tem dado exemplo em várias coisas, né? Recife Jaboatão dos Guararapes, que é onde eu vivi por muito tempo e eu tenho uma relação ainda muito grande com os meus colegas de lá. A prefeitura do Recife, embora não seja a melhor das coisas, como a gente sabe, mas disponibilizou aulas por via por televisão, porque a gente sabe que alguns estudantes não têm acesso à tecnologia, não têm internet, sequer têm energia elétrica em casa, mas em alguns horários eles disponibilizaram na programação, acho que de 5 canais diferentes, aulas para os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. E a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes fez uma ação muito interessante, que foi fazer para os alunos da educação infantil, reunir as atividades deles, né, fazer um compêndio de atividades semanal e entregar as atividades impressas junto com a merenda escolar. Então, como a gente sabe que muitas crianças frequentam a escola porque necessitam comer, se alimentar e ter, de fato, a única alimentação do dia, entregar as atividades com a merenda escolar, eu penso que é um ato de humanidade muito bonito nesse momento, né? Então, eu teria milhões de bons exemplos para falar. Eu sei que o Brasil Bacana. está passando por uma situação muito triste. Eu fico muito sentida quando eu vejo que as coisas estão bem aqui, mas que o meu país está em chamas. Então, é aquela coisa, você não trabalha se você sabe que sua casa está pegando fogo, né? Não adianta pensar que eu estou bem concentrada, né? Então, essa é a grande sensação, assim, que eu tô feliz por estar vendo que as coisas caminham, né? Depois da pandemia, há uma vida, né? Há arte depois da pandemia, mas eu fico sentida por saber que no Brasil as coisas ainda estão muito difíceis, mas a gente ainda tem exemplos de resistência muito forte, de sucesso muito grandes no Nordeste, pelo menos onde eu convivi, onde eu Sim. sei falar, né? Muito No bem. sentido geral. Você mostra que, mesmo estando aí, você manteve conexão com o Brasil, conhece melhor do que muita gente o que está acontecendo. Realmente, uma pessoa sem distâncias é um ícone para o nosso perfil, Educação Sem Distância. Eu agradeço muito você ter dedicado esse tempo, aí já é tarde da noite, já aí na Alemanha, Sim. um horário seu de descanso, né, de convívio familiar e que você dedicou para passar tanta coisa bacana para a gente. Parabéns pela sua trajetória, continuaremos sem distância e espero contar com você em outras oportunidades aí, tá? Muito obrigado mesmo. E eu Eu que termino, agradeço. diga. Não, eu que agradeço muito. Eu queria mostrar para vocês que aqui ainda estava de dia até agora há pouco, é porque acabou de escurecer. É São um 11 horas verão, da noite, pico do quase aqui. verão, início do verão aí quase, né? Isso, exatamente, início do verão. Então, o sol se põe mais ou menos por volta de 11 horas da noite, e para Uau! muitas pessoas isso é uma novidade, então eu queria mostrar, mas acabou de escurecer, né? Já está Ah, escuro lá fora na janela, mas estava o céuzão azul quando nós começamos a live, então para incrível. mim também é muito diferente, né? No Nordeste a gente não tinha isso, mas Sim, eu acho ótimo o verão daqui por isso, por essa vantagem. E eu muito agradeço, bem. professor, pelo convite. Eu fiquei muito honrada, como eu disse no início, eu fiquei super lisonjeada de um dia eu tê-lo na minha banca de defesa do mestrado e agora eu ter um momento para dividir uma live com você. É uma honra muito grande, né? Para quem está nos meus seguidores que não conhece, o professor Romero Tori escreveu os livros que eu li para fazer a minha dissertação. Então, E agora eu leio a sua dissertação para fazer os próximos livros. pois é, que inclusive estão ali atrás no minha estante. Pois é, Muito mas bom. muita felicidade. Obrigado.
E Dá agradeço mais. vontade de ficar mais tempo conversando. Obrigado mesmo. Sucesso cada vez maior para você. E a gente continua aí trocando ideias sobre vários assuntos, principalmente de tecnologia na educação, tá? Sucesso aí nos novos desafios. Tudo de bom. Obrigado. Valeu, pessoal que nos acompanhou. Obrigado também, tá? Acompanhem Educação Sem Distância e não percam a live da sexta-feira com a Adriane Stephanie, que vai falar sobre teorias de aprendizagem na educação à distância. Tá? Inclusive, sortearemos o livro dela. Se você entrar no nosso perfil agora, tem a postagem lá divulgando a live da Adriane, e você coloca lá, marca 3 amigos que você já está participando do concurso aí para ganhar o livro da Adriane, tá? Se você puder, está convidada a participar da live também. Tudo de bom, até a próxima, um abraço aí. Bem, tá certo. Só uma coisinha antes de Sim. encerrar, só para dizer, uma amiga falou que não sabe como é que eu consigo manter ainda a relação com os amigos no Brasil. Eu não viveria sem essa relação, acho que é isso que me faz manter viva, né? E só falando, os meus amigos de infância criaram um jogo que a gente podia falar num outro momento, um jogo para manter Vamos? conectados nesse momento de pandemia. E é isso, a gente cria alternativas para passar por esse portal, mas vamos todos passar juntos, né? Se Deus Sim. quiser, como eu sempre peço. Eu vou fazer uma postagem no meu blog, no blog Educação Sem Distância, que é fácil de chegar, e-sem-d.org, e de educação, sem d de distância.org, e-sem-d.org. Farei uma postagem aí, vamos colocar essas outras coisas que você falou sobre o jogo, vou colocar o vídeo dessa live e tudo mais, tá? Então a gente continua por aí nas redes sociais. Valeu, tudo de bom, tá? Um abraço. Portugal, beijo para todo mundo do Brasil. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Beijo, foi ótimo participar. Foi ótimo. Tchau. Tchau, tchau.